Ascensão através de habilidades. Episódio 155. Área secreta. As relíquias esquecidas dos deuses. 3. Os tipos de armadilhas. E seus padrões. Métodos para resolver e traçar estratégias de acordo com o padrão e tipo. Compreendendo todos eles, ele procedeu sem um único erro e avançou. Seus movimentos eram como os de um ladrão habilidoso. Além disso, a relíquia do Deus esquecido não permitia o uso do reconhecimento. Tudo foi compreendido através de sua própria experiência e análise. Foi mais fácil do que eu pensava. O próprio Taizan ficou surpreso. Ele nunca havia quebrado armadilhas tão rapidamente antes. Houve erros, demorou mais e às vezes ele errou. Mas desta vez foi uma estratégia perfeita. É graças a essa habilidade? A habilidade de sentir a vontade de tudo. Era difícil expressar em palavras, mas ele podia sentir algo nas armadilhas. Graças a isso, é provável que ele tenha descoberto a estratégia intuitivamente. Nada mal. Ele se sentiu bem com essa ajuda inesperada, pois demorou muito para ver algum efeito real. Taizan verificou a armadilha que havia coletado enquanto avançava. Rede bendita de Deus. Uma rede que já foi usada pelo próprio Deus. Agora uma relíquia de um Deus esquecido, seu valor diminuiu significativamente. Isso será útil. Uma rede que mal foi cortada ao meio com a magia de Mefisto. Parecia que poderia ser útil em várias situações. Taizan seguiu em frente. Não havia mais armadilhas à vista. No final do corredor interminável, ele encontrou uma pequena porta. Ao abrir a porta, havia uma estátua de uma deusa desbotada com o tempo e um cavaleiro pálido. Você encontrou o apóstolo da deusa esquecida. Apóstolo. Taizan franziu a testa. Como se confirmasse que o que viu era real, uma janela do sistema apareceu. O oponente é um inimigo difícil de derrotar. Desejo de batalha foi ativado. Um duelo justo foi ativado. Prova de limite foi ativada. Desdém pelos fortes foi ativado. A teoria do meio-deus foi ativada. Gigante assassino foi ativado. A força encheu seu corpo. Todas as velocidades aumentaram e o poder de ataque e defesa aumentou. Por que os apóstolos aparecem com tanta frequência? Taizan murmurou enquanto desembainhava duas espadas. Você ativou o reconhecimento. Tal como acontece com a maioria das coisas relacionadas com a deusa esquecida até agora, nenhuma informação foi divulgada. Tanto tempo se passou que o apóstolo da deusa esquecida estava apodrecendo e desmoronando. O cavaleiro, que parecia que iria desmoronar com um toque, ergueu a espada. Clink. A espada, assim como o cavaleiro, estava completamente corroída. Taizan estreitou os olhos, observando essa sequência de acontecimentos. Falta inteligência? Apenas a vontade de proteger a deusa era evidente no cavaleiro silenciosamente empunhando a espada. Bum! O cavaleiro bateu o pé. Com uma espada que parecia que iria desmoronar com um toque, ele atacou Taizan. Clang! Os joelhos de Taizan dobraram, sentindo uma pressão intensa em seu braço. Poderoso. Mesmo com um aumento significativo nas estatísticas devido à habilidade desafiadora do oponente, houve uma clara diferença. Ele possuía classe e força incomparáveis a Caim. Ele provavelmente conquistou até as camadas mais profundas durante sua vida. Não havia tempo nem lazer para atrasar. Taizan imediatamente ativou a transformação do apóstolo. Depois de retornar do campo de batalha dos deuses e descansar, o tempo de espera do dia havia passado. Você ativou a transformação do apóstolo, Leikin Ratas. O poder divino encheu seu corpo. Uma enxurrada de diversas informações entrou na mente de Taizan, melhorando todo o seu corpo. Clang! Taizan empurrou a espada para longe. O cavaleiro corroído deu um passo para trás. Taizan franziu ligeiramente a testa. Nada. Mesmo na enorme onda de informações, não havia nada sobre a deusa esquecida. Mas não houve tempo para ponderar. Taizan levantou sua espada. Você ativou o apóstolo matador. Ele ativou uma habilidade para degradar o status do apóstolo. A aura que cercava o cavaleiro corroído enfraqueceu ligeiramente. Rachadura. Mas não vacilou. O cavaleiro, com calma e sem qualquer sinal de desordem em sua postura, pressionou Taizan. Mesmo usando o apóstolo transformação e o apóstolo Slayer para diminuir seu status, Taizan estava sendo empurrado para trás. Ele estalou a língua. Este é um verdadeiro apóstolo. Está bastante enfraquecido, no entanto. Um apóstolo adequado teria matado você sem resistência. Felizmente, como disse o fantasma, Taizan estava conseguindo aguentar e até contra-atacar ocasionalmente. O poder do apóstolo parecia ter enfraquecido muito com o tempo, à medida que sua deusa foi esquecida. Isso é administrável. FWIP. 4 flechas surgiram do corpo de Taizan. Eles se moveram em todas as direções, visando o cavaleiro. O cavaleiro não respondeu. Ele apenas levantou a espada e atacou. Bum! Uma enorme onda de choque varreu a sala. As flechas voadoras cambalearam e foram repelidas. O cavaleiro corroído lidou com as flechas sem levantar a mão. Mas isso também estava dentro das expectativas de Taizan. As flechas empunhadas por Taizan não seriam eficazes contra o cavaleiro de classe alta. Ele apontou para uma lacuna muito pequena. Taizan mergulhou sob o cavaleiro. Você ativou o Lip. Clang!
Graças ao aprendizado da espada de habilidade, o efeito do salto também mudou. Ao ativar o salto e saltar sobre o oponente, agora pode causar choques e danos adicionais significativos. Os pés do cavaleiro corroído levantaram-se ligeiramente do chão. Taizan moveu sua espada diretamente. Com a espada na mão esquerda, ele pretendia esfaquear o ombro e, com a direita, pretendia cortar a coxa. O cavaleiro, suspenso no ar, golpeou com a espada. Foi um ataque com a intenção de esmagar com peso. Taizan, que estava prestes a ignorar e atacar, sentiu uma má premonição e recuou apressadamente. O apóstolo da deusa esquecida ativou o peso da vontade. Clang! A espada atingiu o chão do labirinto, criando uma pequena rachadura. Taizan soltou uma risada vazia. Causando rachaduras no labirinto? Bum! O cavaleiro imediatamente levantou-se e atacou Taizan. Taizan estalou a língua com o impulso de uma escavadeira. Você ativou o pisca aleatório. O corpo de Taizan moveu-se atrás do cavaleiro atacante. Isso foi possível porque ele implantou uma marca durante o ataque. Ele enfiou a espada diretamente na nuca do cavaleiro. A armadura raspou, espalhando poeira cinza acinzentada. Você ativou o pisca aleatório. Mesmo que o cavaleiro tenha torcido seu corpo no último momento para reduzir o dano, e mesmo com a adição ativada, o dano foi apenas esse. Isso significava que a defesa do cavaleiro era extremamente alta. Ele era um inimigo desafiador como Caim, mas um oponente completamente diferente. Taizan organizou seus pensamentos com calma, sabendo que a lacuna no mesmo julgamento poderia variar muito. A batalha provavelmente seria longa. Taizan estabilizou a respiração e ativou suas habilidades. Você ativou o ataque sem respiração. Você ativou The Deer Walking on the Wind Path. Você ativou Pequena Brasa. Ele atacou o cavaleiro corroído. Primeiro, eles se concentram na anulação do ataque. Taizan pisou no chão, ativando a aceleração para atacar em alta velocidade. Você ativou The Blade of Fighting Spirit. Você ativou a adição. Você ativou o golpe forte. O cavaleiro não evitou o ataque imprudente. Ele segurou sua espada com as duas mãos e atacou de frente. Suas espadas perfuraram o peito um do outro. O apóstolo da deusa esquecida sofreu 4.130 de dano. A lâmina do espírito de luta triplicou o dano. Adicione o efeito de duplicação da adição a isso. E então o poder de ataque adicional do golpe forte. Tudo combinado, resultou em uma quantidade impressionante de danos. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. O corpo do cavaleiro retornou ao estado pré-ataque. Apesar do grande dano e da mudança repentina, o cavaleiro pareceu imperturbável e brandiu a espada novamente. Taizan não se esquivou, mas atacou. Embora The Blade of Fighting Spirit não estivesse disponível devido ao tempo de espera, uma quantidade considerável de dano foi causada antes que o contra-ataque do cavaleiro desencadeasse a anulação do ataque. Depois de repetir isso mais uma vez, Taizan criou alguma distância. A anulação do ataque foi ativada 3 vezes, mas o cavaleiro não demonstrou hesitação em seus movimentos. Agora estava claro. O cavaleiro corroído não tinha emoções. Ele se moveria sem ser perturbado por qualquer evento. Complicado. Taizan estalou a língua e ativou um feitiço. Você ativou Thunderbolt. Um raio perfurou o corpo do cavaleiro, mas o dano infligido foi de apenas 10. Foi quase um desperdício de mana. Bum! O cavaleiro atacou. Taizan acenou com a mão. Uma pequena brasa acendeu. A brasa, interagindo com o vento, aumentou de tamanho. Logo, uma enorme tempestade de chamas começou a engolir a sala. O cavaleiro avançou através da tempestade e atacou com sua espada. Bum! A tempestade explodiu e desapareceu. Perfurando as chamas rodopiantes, o cavaleiro atacou Taizan. Rachadura. Bloqueando o ataque, Taizan pensou friamente. Espíritos, magia, nenhum dos dois funciona. Habilidades poderosas, de fato, mas insuficientes contra o apóstolo. Que tal isso, então? Sua mana havia se recuperado ligeiramente enquanto se movia. Você ativou o raio negro de Mefisto. Um raio negro perfurou o cavaleiro. O movimento do cavaleiro vacilou momentaneamente. Foi uma abertura muito pequena, mas Taizan viu claramente. O dano não foi insignificante em 200. A magia negra foi eficaz contra o apóstolo da deusa esquecida. Tendo confirmado isso, Taizan atacou. Você ativou a aceleração. A velocidade da espada aumentou instantaneamente. Ultrapassando o ataque oscilante, Taizan cortou o braço do cavaleiro. Zumbido. O cavaleiro ignorou o ataque e enfiou a espada. Você ativou o flow. No momento em que as espadas de Taizan e do cavaleiro estavam prestes a colidir, a espada do cavaleiro errou. O cavaleiro, implacável, continuou a brandir a espada. E todos esses ataques foram desviados. Taizan cronometrou seus próprios movimentos de espada para combinar. E quando a vulnerabilidade do cavaleiro ficou mais exposta, Taizan mergulhou no peito do cavaleiro. Trituração. A espada de Taizan perfurou o cavaleiro mais uma vez. O cavaleiro atingiu o peito de Taizan com o joelho. Você sofreu 743 de dano. Mesmo que Taizan tenha ativado robustez para reduzir pela metade o dano, ainda era considerável. No entanto,
Não foi um nível insuportável. Ele poderia lidar com tanto dano. Você ativou o golpe forte. Clang. As espadas colidiram, empurrando ligeiramente o corpo do cavaleiro para trás. Taizan continuou a combinar seu tempo e ataque. O processo de desviar a espada do oponente e acertar um ataque foi repetido. Quando Taizan mergulhou no cavaleiro, ele ativou o raio negro. O corpo do cavaleiro estremeceu brevemente e Taizan perfurou a coxa do cavaleiro naquele momento. O apóstolo da deusa esquecida sofreu 564 de dano. Ele então abaixou sua postura e saltou. Clang. O corpo do cavaleiro foi levantado. O cavaleiro, como antes, ergueu a espada. Mas desta vez, antes que o cavaleiro pudesse ativar uma habilidade, Taizan entrou correndo. Você ativou o ataque contínuo. Um impacto feroz atingiu a espada do cavaleiro. A mão que segurava a espada se afrouxou, revelando uma abertura. Trituração. A espada de Taizan perfurou o cavaleiro novamente. Ele despejou tudo na luta. Taizan permitiu alguns ataques, mas ao evitar golpes diretos, o dano foi suportável. À medida que a batalha avançava, os ataques de Taizan tornaram-se mais rápidos e nítidos. Foi graças ao frenesi de luta concedido por Lei Kinratas. Trituração. Taizan empurrou o cavaleiro para trás com força. O cavaleiro cambaleou e se ajoelhou. Este é o fim? Não foi muito difícil. A perda de inteligência e o instinto remanescente tornaram mais fácil a previsão para Taizan. Notavelmente, o cavaleiro nunca conseguiu entender a esgrima de Taizan. Se fosse um oponente normal, eles poderiam ter reconhecido um padrão específico nas ações de Taizan e explorado isso. Mas por falta de inteligência, o cavaleiro não mostrou tais sinais. No entanto, o resultado foi perigosamente próximo. A transformação do apóstolo terminou há um tempo atrás. A batalha demorou muito devido à saúde incrivelmente elevada do apóstolo, apesar dos ataques implacáveis de Taizan. A batalha teria sido perdida por outra oportunidade se não fosse pelos leves danos infligidos pelo apóstolo matador. Foi nesse momento que Taizan teve a certeza da vitória. Clink. A armadura do cavaleiro desmoronou. A espada corroeu até virar pó. O capacete quebrou, revelando a forma do cavaleiro. Taizan hesitou. Dentro da armadura havia apenas uma aura cinzenta. A aura cinzenta irrompeu da armadura em ruínas, reunindo-se e formando uma forma enorme. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.